Olá, se você é estudante de ciência da computação, matemática ou áreas correlacionadas, você já deve ter ouvido falar em cálculo lambda. A linguagem Python implementa uma coisa chamada funções lambdas, que são baseadas no cálculo lambda. O que são essas funções e como utilizá-las é a próxima dica. Vamos lá. Qual seria a função mais simples que você pode criar em Python? Vamos chamar a função aqui de função identidade, por exemplo, que vai receber um valor de x, que essa função retornaria o próprio x. Então, se a gente chamar assim de identidade e passar um valor qualquer, ela vai automaticamente retornar esse mesmo valor. Se você quiser criar funções rápidas, pequenas e simples, existe uma alternativa para criar essas funções, até mesmo na linha de comando. E com a garantia de que essas funções elas não terão necessariamente um nome. São chamadas também de funções anônimas. Então, como é que eu faria isso aqui? Eu simplesmente diria que, por exemplo, id seria igual a lambda xx. Olha também a simplicidade da sintaxe. Então, eu tenho aqui id é a variável que vai conter a função. Lambda é a função anônima, é a palavra-chave para criar a função anônima. A primeira lista antes dos dois pontos são as variáveis de entrada e a lista depois dos dois pontos são as variáveis de retorno, de saída. Então eu posso chamar id de 4, por exemplo, e ele vai funcionar da mesma forma como se eu tivesse chamado identidade 4. Então função lambda, função anônima, recebe alguns dados de entrada e recebe alguns dados de saída. Isso é tudo? Não. Vamos ver mais algumas aplicações. Por exemplo, imagine que eu quero calcular rapidamente o dobro de um elemento, por exemplo. Então eu posso criar aqui, sei lá, uma função d, por exemplo, vai ser lambda, e vai receber um x e vai retornar um x ao quadrado. Então o d de 4, 5, por exemplo, vai ser 25. Então assim eu criei uma função simples, que pode ser criada na linha de comando do próprio Python, né? Pode ser criado, se você estiver usando um terminal Python, você pode colocar simplesmente esse comando aqui e utilizar no terminal. Você não necessariamente tem que criar a variável, né? Nos casos aqui do d, você poderia, se for necessário, criar a variável, chamar uma função diretamente. Por exemplo, nesse caso aqui, x ao cubo, x a quarta, sei lá, aqui você coloca o valor. E aí, o que está acontecendo nesse caso? Você criou a função, nem sequer deu nome para ela, e já repassou para ela o argumento que você vai utilizar. Existem muitas aplicações para as funções lambdas. Elas são rotineiramente usadas como parâmetros para outras funções mais complexas, e nós vamos ver mais na frente. E existem muitas formas, muitos mecanismos, muita forma de passar em parâmetros. Por exemplo, aqui nós temos 3 argumentos, onde nós vamos reduzir para um valor só. Então isso aqui eu vou chamar também de redução, e que vai ter também uma dica particular sobre isso. Então, se você gostou das funções lambda, clique aí, deixe seu like e peça nos comentários alguma dica particular, algum problema particular que você tenha necessidade de esclarecer. Falou? Até mais.